E não poderia ser diferente, pois a democracia que tanto defendemos saiu exatamente dessa casa, pelas mãos dos constituintes de 1988. A nossa Carta Magna atribui à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal o papel fundamental de elaborar atos normativos e fiscalizar o Poder Executivo, seja por intermédio do plenário, por intermédio de suas comissões, como aqui hoje, e a exemplo do que estamos fazendo, essa comissão é conduzida pelo excelentíssimo deputado Áureo Ribeiro. Estou aqui hoje assegurando que a função constitucional deste parlamento de fiscalizar as ações do Poder Executivo seja amplamente cumprida. Afirmo com toda certeza, sou um democrata e, como tal, respeito a voz do povo e atendo com presteza o chamado dos senhores, os representantes do povo brasileiro. Estive à frente da Secretaria de Governo no período de junho de 2019 a março de 2021, cerca de 1 ano e 9 meses. Como ministro, me ative sempre às minhas competências institucionais, estabelecida na Constituição Federal, na Lei 13.844 de 2019, assim como nos decretos 9.980 de 2019 e no decreto 10.591 de 2020, fundamentadas de forma resumida no relacionamento e na articulação com as entidades da sociedade civil, na realização de estudos de natureza política e institucional, na interlocução com os estados, Distrito Federal e municípios. Fiz muito isso e continuei fazendo durante a crise da pandemia, na articulação política do governo federal, garantindo o relacionamento do Executivo com o Congresso e os partidos políticos. No desempenho de minhas atribuições institucionais, a Secretaria de Governo realizou cerca de 1.300 audiências com parlamentares. Repito, 1.300 audiências, que me traziam os mais diversos pedidos. Minha missão sempre era receber os nobres senadores e deputados, ouvir as demandas e, de forma reiterada, encaminhar os pedidos aos ministérios setoriais que detêm a competência legal para atender os pleitos. Saudar, importante sua presença aqui nesse debate, fundamental. Eu ia começar comentando essa questão do uso de máscara, mas o deputado Elias Vaz já trouxe o assunto. Eu queria começar... O senhor foi da Secretaria de Governo, depois da Casa Civil e agora está como ministro da Secretaria-Geral. Não sei se o senhor já tem essa observação consolidada, mas só para dar um dado importante, o orçamento do Ministério da Saúde para esse ano, 12% dele é considerado emendas parlamentares. O ministro da Saúde esteve na Comissão de Seguridade há pouco mais de um mês e disse que o Ministério da Saúde não tem orçamento para realizar nenhuma, usando as palavras dele, nenhuma política de saúde a ser implementada. O que tem está comprometido com as ações já estabelecidas, repasses regulares, enfrentamento da pandemia do que já foi aprovado e 12% emendas parlamentares. Eu não sei se o senhor tem a dimensão do estrago que as políticas públicas estão tendo com esse processo de financiamento por emenda parlamentar. Emenda parlamentar não deveria ser utilizada para custear ações regulares, correntes, porque elas, obviamente, precisam ter continuidade. Agora, pior ainda, ministro, é a forma não transparente, não republicana, não democrática que tem sido implementada. Nós temos aqui parlamentares de primeiro, segundo e terceiro nível. Os parlamentares de oposição têm 16 milhões por ano quando conseguem liberar. Os parlamentares da base do governo, que votam sempre com o governo, mas não são líderes, não são articuladores de suas bancadas, têm 40, 50, 60. E alguns que se destacam, né, como grandes articuladores do governo, têm 100, 120. Isso, ministro, é um impacto gigantesco. Eu só citei a saúde, que eu acho que é onde mais está sendo penalizada
essa situação. E o senhor falou, né, em 21 de julho, que foi pego de surpresa com a entrada do senador Ciro Nogueira. Eu não sabia, foi atropelado por um trem. Queria saber se o senhor teve a oportunidade de passar para o ministro Ciro Nogueira as planilhas, os relatórios de quanto cada parlamentar recebeu efetivamente da RP9, do chamado orçamento secreto, e quando é que o governo vai tornar isso público. Inclusive, presidente Áureo, eu estou preparando um requerimento para apresentar de informação que o governo está devendo muito informar quanto cada parlamentar efetivamente tem sido aquinhoado do orçamento federal. Alguns parlamentares, inclusive, não sei se já chegaram ao seu conhecimento, estão tendo dificuldade até de alocar os recursos, porque não tem mais, já botaram em todos os seus apadrinhados, todas as unidades. E os hospitais, nós temos hoje hospitais à beira da falência, à beira de fechar as portas, que são aqueles que não têm padrinhos bem aquinhoados no orçamento federal, e outros que já receberam até o dobro dos recursos que anteriormente tinham disponibilidade. Eu queria tratar outra questão com mais tempo, aproveitando minha oportunidade de estar aqui com Vossa Excelência. Nós estamos vivendo constantes ameaças de golpe e contragolpe no país. O presidente Bolsonaro, no último final de semana, 14 e 15, por mensagem por WhatsApp, defendeu manifestações no 7 de setembro, convocou apoiadores para, entre aspas, provável e necessário contragolpe. Nós temos visto declarações que, se não tiver voto impresso, não teria eleição, que a CPI do genocídio tinha que ser amordaçada, que as Forças Armadas são poder moderador, que não teve ditadura militar, ameaças das eleições. Então, ministro, as eleições de 2022 estão ameaçadas mesmo? Podem não ocorrer? Há risco do presidente da República não reconhecer o resultado das eleições de 2022? Qual é essa ameaça de golpe e contragolpe que o presidente, ministros, líderes do governo têm constantemente acenado para a nossa população? O presidente regularmente tem afrontado a Constituição, a independência dos poderes, e as Forças Armadas, na prática, pelo menos as declarações, têm sido caudatárias dessa posição. E aí, ministro Luiz Eduardo Ramos, o povo brasileiro não espera somente por palavras. Nós temos que mudar essa atitude. Os senhores, e acho que o governo, tem ido longe demais nessa escalada de ameaça de instituições. Eu quero até aproveitar e me dirigir, não só ao senhor, mas ao conjunto dos militares brasileiros, porque nenhuma democracia soberana prescinde de Forças Armadas bem qualificadas. Isso é um compromisso nacional, inclusive para proteger a nação, a soberania, garantir, evitar que o país seja alvo de espionagem, ataques internacionais. No entanto, nesse ponto, por exemplo, a gente tem sido um desastre. A Petrobras foi espionada, a presidência da República foi espionada e gravada, o STF sofreu ataques, ciberataques. As Forças Armadas não estão cumprindo esse papel, ministro, de garantir a proteção e a segurança nacional. Isso é algo preocupante, Preocupante, Bom, eu queria chamar a atenção de que os oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica que lutarem ao lado da democracia, que ajudarem a garantir as eleições de 2022, terão todo o respeito da população e, obviamente, ajudarão a respeitar o resultado das urnas. Tenho certeza que nós precisamos preservar a democracia e o processo eleitoral. Então, nós vamos ter um futuro que precisa de Forças Armadas com extremo profissionalismo, respeito às instituições da República. Isso é imprescindível, não só para garantir as fronteiras e as riquezas do nosso território, mas também a proteção da contra-inteligência digital, que é uma ameaça cada dia mais presente no nosso mundo atual. Então, é muito importante. E aí não dá para a gente compactuar com aloprados que entrem numa aventura golpista. Isso tem que parar, ministro. Isso a gente tem que... Acho que o governo tem a responsabilidade de dar um freio, de dar um basta nessas ameaças golpistas, nessas ameaças
contra a democracia vindo de quem vier, em especial quando vem do presidente da República e de ministros. Isso tem um peso enorme para a sociedade. O senhor sabe muito bem disso, né? O presidente, inclusive, que os senhores apoiam, que tem garantido fidelidade, está expondo, eu acho que está expondo as Forças Armadas brasileiras até a situação de ridículo, né? Nós voltamos a estampar nas manchetes mundiais o Brasil como uma república das bananas. O desfile que aconteceu recentemente virou meme na internet. O fumacê, estão até chamando para combater o mosquito da dengue, usar o fumacê. Aquela, me permita, ministro, aquela trilha sonora do filme Missão Impossível, Rede Nacional, para explodir a casa da Barbie, aquilo ali não ajuda em nada, né? Preservar a imagem das Forças Armadas, né? E o Twitter, as redes sociais, usaram isso como chacota, inclusive. Nós precisamos preservar a imagem das Forças Armadas e essas atitudes só desgastam, né? Nacionalmente e internacionalmente, né? Recentemente, inclusive, no New York Times, dia 22 de julho, foi publicada uma matéria onde diz que Bolsonaro estimula a ruptura institucional na segunda maior democracia do continente americano, entre aspas, e que, abre aspas novamente, os escalões superiores das Forças Armadas têm tido papel central nesse objetivo. Eu lhe pergunto se o senhor concorda com essa afirmação, né, de que, as duas, né, na verdade, que o presidente tem estimulado a ruptura institucional, eu acho que isso é público, né? Basta pegar as lives, as declarações dele, os comentários no cercadinho, né? E se o senhor concorda que os escalões superiores das Forças Armadas, em especial aqueles que ocupam cargos no governo, têm tido um papel central nesse objetivo que o presidente tem trabalhado, né? São 6 mil militares no atual governo, tem uma participação muito forte, né? Uma presença muito forte nesse governo, algumas áreas maior do que foi durante a ditadura militar. O Ministério da Saúde, por exemplo, nunca teve uma presença tão grande de militares e nunca teve um desmonte, inclusive, tão drástico da capacidade técnica das suas equipes técnicas, como tem ocorrido nesse governo. Bom, ministro, graças à CPI do genocídio no Senado, né, e ao trabalho da imprensa, tem se revelado também a natureza corrupta de práticas que esse governo tem prosperado. Desvio de recurso, tentativa de propina em compra de vacina, utilização de orçamento que seria para combater a pandemia, para manutenção de aeronaves, indícios de participação, eu diria mais do que indícios, né? Já tem provas de envolvimento e participação de militares da ativa e aposentados nas tentativas de compra de vacina com sobrepreço, né? Inclusive o próprio ex-ministro Pazuello em situações muito difíceis de se justificar, né? As altas autoridades militares exigiram publicamente a impunidade para esses próprios. Como é isso, ministro? Se tem culpados, precisam ser investigados, condenados e punidos, independente de serem civis, serem militares, independente de serem ministros que são generais ou não, né? Não dá para a gente achar que a impunidade pode prosperar, né? Nós precisamos garantir a democracia e impedir qualquer tentativa de golpe de Estado e de impunidade, né? Ninguém, em nenhum país sério, vai legitimar um golpe militar no nosso país, né? Nenhum país vai aceitar que o Brasil volte a ser governado por uma ditadura militar, como aconteceu num passado que a gente espera que não se repita. Tentar fazer é colocar mais uma vez o nome do Exército no lixo da história do nosso país, e eu acho que isso não pode prosperar. Colocar o país num caos, aprofundar ainda mais a crise que o país está afundado. Infelizmente, quem paga por qualquer aventura golpista é o povo brasileiro. A fome voltou, ministro, a miséria voltou, o desemprego escandalosamente crescente, a carestia voltou com muito peso na mesa da maioria da população brasileira, que está tendo dificuldade de comprar comida.
Eu vou concluir, ministro, parafraseando o seu comandante da Aeronáutica, para dizer que não vamos avisar mais 50 vezes. Pedimos o respeito ao resultado das urnas, pedimos que a postura deste governo, dos seus dirigentes civis e militares, estejam à altura das patentes, dos cargos, da responsabilidade para com o povo brasileiro. E ficamos realmente muito preocupados, ministro, com a situação que nós estamos vivendo. É uma deterioração grave da nossa economia, né? Sem perspectiva. Esse governo não tem projeto, esse governo não aponta saídas para nenhuma das crises que nós estamos vivendo, nenhuma alternativa. Para concluir, deputado. Para concluir, e o que a gente vê é uma destruição regularmente crescente de direitos, de políticas públicas e das empresas públicas, que também têm sido alvo de destruição. Obrigado.